Agora vamos à pergunta do Paulo, de Vila do Conde. Estive recentemente na tua cidade, Paulo. Eu adoro Vila do Conde e tenho, assim, o desejo, é uma das cidades onde eu gostaria muito de morar. Tua cidade é espetacular. O cenário da tua cidade é espetacular. Aquele aqueduto, o mosteiro no topo, aquela igreja medieval e o centro histórico da cidade, a igreja matriz, que é uma igreja espetacular, né, do período românico. Bom, já me entusiasmei aqui a falar de Vila do Conde. Pronto, Paulo, muito prazer. Vamos ver o que diz o Paulo. Andy, eu vi na net algo que sei que o Andy vai apoiar. O que será? Que é uma drag queen. Ah, eu vi também, creio que é isso. A contar histórias para crianças. Sim, sim, sim. Casualmente eu vi também, Paulo. Andy, penso ser bom falar sobre as crianças, pais e educadores estarem receptivos à ideia de terem aulas com pessoas pertencentes aos grupos LGBT e que abertamente falem o que são. Bom, na verdade, tu não estás me perguntando, tu estás só fazendo uma colocação de apoio a estas iniciativas que começam cada vez a serem mais comuns. Eu, por exemplo, trabalho muito nessa questão, visito muitas escolas. Aliás, eu já fui professor aqui no Porto, aqui na cidade do Porto. Eu fui professor 3 anos, de primeira a quarta série, né, de escolas básicas de primeiro ciclo, e sempre, desde o princípio, as crianças tinham o conhecimento de que eu era um professor gay. Né? Até porque nos eventos da escola, onde normalmente se ia acompanhado dos esposos, esposas, etc., obviamente que eu não me furtava de estar com o meu esposo então. E normalmente as crianças perguntam o meu sotaque brasileiro, etc. Ah, professor, o senhor é brasileiro, então... E até porque eu tenho mais idade, tenho 53 anos, então as crianças costumam perguntar: ah, és casado, professor? O senhor é casado? Na época dizia: sim, sou casado. Ah, e a sua esposa? Veja a questão da educação normativa, né? A sua esposa é portuguesa ou brasileira? Então eu imediatamente esclarecia: não se trata da minha esposa, se trata do meu esposo. E ele era, na época era, quer dizer, era meu esposo, continua sendo brasileiro, não é? Brasileiro, né? Dependendo, se fosse terceira, quarta série, já causava ali um certo comentáriozinho, já logo se resolvia a questão, estava tudo absolutamente resolvido e nunca se tocava no assunto, ou no máximo, então, como às vezes acontecia na época, eu dizia: olha, tu não tem sorte mesmo, né? Porque às vezes as crianças entravam, viam, procuravam no Facebook, qualquer coisa assim, viam, e havia uma certa unanimidade que o meu ex-esposo era feio. Então, esse tipo de situação, não é? Porque às vezes não tem como evitar, ou seja, eles sabem o teu nome, sabem como é criança. Criança se mete em qualquer buraquinho, não é? Então, sabendo o nome do professor, vai lá com aquela curiosidade ver o Facebook. Como o meu Facebook, como já mencionei, como ele é estruturado, ele também é plenamente, totalmente aberto. Não há nada no meu Facebook que não esteja exposto, certo? Então pronto, não há nada ali que uma criança não possa ver. E nesse sentido, então, às vezes aconteciam episódios realmente engraçados e sui generis. Bom, então por isso eu digo, né, tenho eu uma vida nesse sentido, justamente por ter sido professor de escola primária, tá certo? Então não havia como escapar desta realidade, quisessem ou não. Nunca tive um único problema. Se alguém não gostou,
pelo menos falou pelas costas, na minha frente, nunca houve um único fio de cabelo de parte de pai, de mãe, do que quer que seja, em relação a esta situação. Certamente deve ter havido buchichinhos e buchichos e coisas, mas que não passam ali daquelas situações de baixo grau de conhecimento, né? Como eu sempre digo. E como tu dizes, então, né, eu não sou drag queen, mas então fazia este mesmo trabalho, tanto como professor e como agente divulgador. Vou muito a escolas fazer trabalhos, inclusive no meu próprio canal tem conferências em fotografias, conferências minhas sobre a questão em escolas, né? Escolas secundárias, escolas primárias, escolas do primeiro ciclo, segundo, terceiro ciclo, etc. Então eu sei do que tu estás falando, né? Do trabalho que está sendo feito, não é aqui em Portugal, no caso, de levar, né, essa diversidade toda e para que as crianças então entendam como é, né? Claro que sempre vem aquela questão da ignorância de que isso é influenciar as crianças a serem drag queens, né? Então cuidado para não levar indígenas, porque as crianças vão se transformar em índios, né? Porque tinha essa brincadeira, nós fazíamos essa brincadeira, né? Olha, tem que cuidar para que as crianças não tenham contato com os indígenas, porque elas vão se transformar em índios. Então não resolvam levar um chimpanzé para a sala de aula, porque vão sair todas macaqueando, né? Então, pronto. A ignorância realmente, como a gente diz, também brincando, né? A ignorância astravanca o progresso, né? É porque é exatamente isso, né? A ignorância astravanca o progresso. Porque não há outra maneira de lidar com a situação, senão às vezes com piadas, né? Mas pronto, sim, então, basicamente é isso, Paulo. É uma iniciativa fantástica, né? No futuro vai se perceber que ninguém se tornou drag queen, ou gay, ou lésbica, ou trans, por influência nenhuma, né? As pessoas mais cedo, mais tarde, com o passar do tempo, dos anos, né? Esse é um conhecimento que vai se tornar, como todos os outros conhecimentos, né? Vai se tornar um conhecimento muito próximo de todos, né? Muito visível a todos, né? Não haverá como ir muito mais longe nessa histeria, né, de histéricos ignorantes nessa questão das sexualidades humanas, sobretudo fundamentado em questões religiosas e coisas assim. Então, isso com o passar do tempo, evidentemente que vai se tornar um conhecimento, né, exposto, né, e de tal maneira visível, realmente as pessoas vão até se envergonhar, como já muitos, né, às vezes nós olhamos para a história, para a própria história, assim, meu Deus do céu, como era possível as pessoas pensarem aquilo naquela época, né? Certamente, quem sabe, se eu tivesse vivido naquela época, eu poderia até ser um daqueles ignorantes, né? Como é que vai se saber? Tá certo? Menos mal que vivo numa época onde tive a chance de não sê-lo, não é? Mas muitos o são, então não tem como muito escapar. É ir devagarinho, esclarecendo e dando acesso ao conhecimento também, porque não é só o esclarecimento dessa forma como eu faço aqui, não é? Mas também dar os canais para que as pessoas possam chegar elas mesmas ao conhecimento e às constatações. Claro que também vem os mecanismos de defesa, muitas vezes as pessoas não querem mudar
as suas concepções cristalizadas e tudo mais, mas isso também é uma questão inexorável. O tempo, né, faz isso, sobretudo com a velocidade das coisas, né? Eu penso que tudo estará muito, muito, muito diferente daqui a 10 anos, por exemplo. Se nós considerarmos estas questões todas, Paulo, e olharmos Portugal, por exemplo, há 10 anos atrás, Portugal, aquele Portugal não existe mais. Aquele Portugal desapareceu, né? Talvez ainda uns resquiciozinhos por aí daquele Portugal de 10 anos atrás. 10 anos apenas. Apenas 10 anos. Né? E como a velocidade das coisas é uma progressão geométrica, né? É exponencial a velocidade em que o conhecimento vai, né? Mesmo neste mar de ignorância e conservadorismo, né? A ignorância e o conservadorismo, por mais que faça muito barulho, não tem, né, detido o conhecimento. Não tem detido. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O conhecimento, o esclarecimento está sendo maior, mais forte do que essa questão toda, né, da ignorância, do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, por incrível que pareça. O que acontece é que faz mais barulho. Né? Então faz mais barulho, claro. Mas não está sendo assim. Né? O esclarecimento, o desenvolvimento, o conhecimento está cada vez mais difundido e as conquistas nesse sentido, não só nas questões da sexualidade, agora estou falando até em âmbito geral, mas pronto, nas questões da sexualidade tem sido, né, progressos exponenciais e começa já, como eu já falei aqui, a se sentir isso, inclusive nas sociedades mais conservadoras, já se começa também lá se ver estes sintomas e essas pequenas explosões de movimentos, né, de mudança do status quo das coisas. Mesmo na área, por exemplo, em países muito atrasados, na área da igualdade de gênero, por exemplo, como os países de tradição muçulmana, as questões da igualdade de gênero está relacionada à sexualidade, não é? As outras questões de sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual e por aí vai. Certo? Mas pronto, como tu vês, começa cada vez mais a haver estas iniciativas de esclarecimento, né? E aos poucos essa ignorância toda deverá ir sendo debelada. Ok, Paulo? Um grande abraço, obrigado pela tua consideração, um grande beijo e continuamos em contato, ok? Muito, muito obrigado.